O cenário, uma noite fria e escura de 4 de outubro de 1967. O local, a pequena e pacata vila de pescadores de Shag Harbor, na costa da Nova Escócia. Hoje, o foco não é só contar uma lenda urbana, não. A gente vai abrir um dossiê crítico, de altíssimo risco e incrivelmente documentado, sobre uma anomalia que simplesmente abalou as estruturas do governo canadense. É quase como aquela clássica cena de abertura de um anime de mistério. Tudo começa com luzes rasgando o céu e o impacto colossal que mudaria a história da ufologia mundial. Vamos mergulhar direto nos factos. E para capturar a verdadeira gravidade da situação, a conclusão oficial é de arrepiar. Origem desconhecida. Essa frase poderia facilmente ser o balão de diálogo de um mangá de ficção científica, mas o que torna isso absolutamente fascinante é que essa é a conclusão oficial, no papel, do Centro de Coordenação de Resgate das Forças Armadas do Canadá. Não foi o relato de um entusiasta ou um erro de comunicação, mas sim a posição de oficiais militares de alto escalão que, após muita análise, admitiram não ter a menor ideia do que despencou dos céus e bateu de frente com o oceano. Acompanhar essa linha do tempo é como assistir a uma cena de ação daquelas bem frenéticas. A velocidade da coisa toda impressiona demais. Olha só, às 19h15, pilotos de um voo comercial da Air Canada são os primeiros a avistar um objeto colossal, iluminado e explosões silenciosas. Aí a gente corta para as 23h20, quando o impacto brutal desperta a vila inteira de Shag Harbor. Testemunhas relatam um som agudíssimo, tipo o assovio de uma bomba caindo, seguido de um baque ensurdecedor. Em apenas 15 minutos, a polícia montada canadense, a RCMP, já está no local. É uma corrida contra o tempo alucinante. Mas às 3 da manhã, a guarda costeira varre a área e, incrivelmente, não encontra absolutamente nada. O objeto simplesmente afundou. É exatamente aqui que a lógica convencional entra em colapso e a gente tem um plot twist gigante. O dado irrefutável que as autoridades enfrentaram no dia seguinte era assustador. Uma resposta imediata de busca e salvamento foi acionada porque todo mundo, de civis a policiais, tinha certeza absoluta de que um avião havia caído. Só que registros de voo e varreduras de radar do NORAD confirmaram perfeitamente a situação. Nenhuma aeronave comercial, privada ou militar estava desaparecida. Nenhuma. O que quer que tenha afundado naquelas águas congelantes definitivamente não era uma aeronave convencional. E o que sobrou no local do impacto é um detalhe bizarro da lore desse evento. As evidências físicas eram extremamente passageiras. Os policiais e os pescadores viram uma espuma amarela, super espessa e brilhante, flutuando na superfície exata onde o objeto afundou. E tinha um cheiro de enxofre sufocante no ar. Mas o detalhe mais surreal de todos, os pescadores tentaram recolher essa espuma com redes, e ela simplesmente escorregava e desaparecia, como se fosse um fantasma. Em menos de uma hora, antes mesmo da guarda costeira chegar com equipamento pesado, a mancha desvaneceu por completo. Um único número resume perfeitamente o tamanho da frustração do governo nessa história. 3. Esse foi o número de dias que mergulhadores de elite da Marinha Canadense, operando a partir do navio HMCS Granby, passaram vasculhando cada centímetro do fundo do oceano, no meio de uma escuridão total e visibilidade quase zero. E o resultado dessa mega caçada submarina? Oficialmente, zero. Nenhum pedaço de metal, nenhuma fuselagem, nenhum único indício de que algo de grande porte tinha acabado de cair ali. A ausência total de destroços forçou uma admissão governamental que é raríssima. O telex oficial do governo canadense arquivou o caso com o título claríssimo de UFO Report, ou seja, relatório de OVNI. Isso é crucial para a nossa análise. As Forças Armadas descartaram explicitamente sinalizadores, boias ou qualquer tecnologia conhecida da época. Rotular oficialmente um evento como objeto voador não identificado nos registros do Estado torna tudo isso canónico, dando a esse dossiê um nível de credibilidade quase sem precedentes na história. Bom, a gente chegou naquela pausa dramática, aquele eye-catch no meio do episódio antes do intervalo. O que começou nos céus sofre uma reviravolta abrupta em direção às profundezas esmagadoras do oceano. A gente sai do território dos OVNIs e entra de cabeça no domínio sinistro dos OSNIs, os objetos subaquáticos não identificados. Pense bem, se não havia destroços em Shag Harbor, a teoria que ganha força é fascinante. A teoria de que o objeto sobreviveu ao impacto e tinha tecnologia para navegar tranquilamente no fundo do mar. Aqui, a gente presencia um embate direto de narrativas. De um lado, a versão oficial e impecável das Forças Armadas. As buscas terminaram em resultados nulos.
Ponto final. Do outro lado, o vazamento extraoficial, explosivo e investigado a fundo pelo pesquisador Chris Stiles. Testemunhas militares, falando do mais absoluto anonimato para não perderem suas pensões, afirmaram que os mergulhadores sabiam muito bem que o objeto não estava mais lá. Ele supostamente viajou debaixo d'água de forma furtiva por quase 40 quilômetros até Government Point, em Shelburne, que, por coincidência ou não, ficava colada a uma instalação secreta de rastreamento de submarinos. Nossa, e a tensão dessa versão extraoficial escala para níveis absurdos de Guerra Fria, tipo o clímax de uma temporada inteira. Ao chegarem nesse novo ponto, os mergulhadores teriam dado cara não com uma, mas com 2 naves submersas. A alegação é surreal. Uma segunda nave teria descido até ao fundo do mar para prestar assistência à primeira, que estava avariada. E tudo isso acontecendo sob o olhar atento de uma gigantesca frota naval, canadense e americana na superfície, enquanto um submarino soviético supostamente se espreitava bem ali perto. O silêncio e o suspense naquelas águas deviam ser cortantes. E no meio de toda essa paranoia militar surge o clássico artefato misterioso da trama. Dias após o evento principal, um faroleiro lá na ilha de Bon Portage encontrou um cilindro metálico esquisitíssimo nas pedras. Ele tinha de 30 a 40 polegadas, estava parcialmente queimado, cheio de fios expostos e cheirava ao mesmo enxofre daquela espuma amarela. As instruções do governo foram bem claras: embalar a peça e entregar em total e absoluto sigilo diretamente nas mãos de um oficial da Marinha dos Estados Unidos. O destino e a verdadeira natureza desse cilindro continuam sendo um segredo guardado a 7 chaves. Trazendo a nossa investigação para dados mais modernos e palpáveis, a gente tem essa descoberta impressionante do mergulhador civil Dave Kravitz. Exatamente nas coordenadas onde o objeto afundou lá no início, em Shag Harbor, existe uma anomalia persistente no leito oceânico. É um círculo perfeito, levemente rebaixado, completamente vazio de algas, plantas, pedras grandes ou qualquer tipo de vida marinha. É como se o fundo do mar tivesse sido varrido com uma força colossal, deixando uma cicatriz permanente na areia. Todo bom enredo tem aquele personagem com uma vida dupla, certo? E na vida real não é diferente. O padre Michael Burke Gaffney era o astrônomo e o maior cético público do Canadá naquela época. Nas entrevistas, ele batia no peito dizendo que estava farto de ovnis e descartava qualquer chance de tecnologia anómala. Mas os arquivos desclassificados mostram um lado oculto surpreendente. Nos bastidores, ele atuava como um investigador secreto do governo, coletando ativamente evidências físicas e acumulando relatórios confidenciais da polícia montada sobre o incidente de Shag Harbor. Uma verdadeira operação de fumaça e espalhos. Analisando as reações governamentais de forma totalmente neutra, o contraste de ideologias é enorme. O Canadá, por meio de sua marinha e da polícia, levou a situação muito a sério, lançando operações marítimas e aéreas intensivas e registrando tudo nos mínimos detalhes. Em contrapartida, o famoso Comitê Condon dos Estados Unidos avaliou esse mesmo evento e simplesmente o descartou de imediato. Foram apenas 2 telefonemas antes de fechar o caso, alegando que nenhuma investigação a mais era necessária. São 2 abordagens institucionais completamente opostas, lidando com o mesmíssimo fenômeno. Apesar de todas as tentativas de minimizar a história, a pequena vila não deixou esse evento apagar. Shag Harbor, que antes mal marcava presença nos mapas, abraçou o mistério com força total e virou um epicentro mundial de pesquisas. Ganhou até o título de o Roswell do Canadá. Hoje, o orgulho da comunidade está em um museu tudinho dedicado ao incidente, em festivais anuais que reúnem pesquisadores do mundo inteiro e até em moedas comemorativas oficiais do Canadá que brilham no escuro. Esse acontecimento literalmente reescreveu a identidade cultural da região. E depois de mergulhar de cabeça em tanta evidência, a gente resume a realidade atual desse dossiê com uma fala muito reflexiva. O pesquisador Noah Moritz sintetiza bem o que todo mundo sente. Propõe de um tudo, desde tecnologia alienígena avançadíssima até protótipos secretos da Guerra Fria. Mas a verdade nua e crua, ninguém sabe ao certo. Os céticos não conseguiram explicar de forma satisfatória as dezenas de testemunhas qualificadas e a falta de destroços. E a ufologia ainda não apresentou a prova material definitiva. O enigma continua intacto e, acima de tudo, brilhantemente documentado. Fechando a nossa análise de hoje, a grande reflexão que fica não aponta para o céu estrelado, mas sim para o abismo escuro do fundo do mar. Com relatos de anomalias perfeitas no leito marinho, missões de resgate secretas e naves que cortam as ondas sem deixar um mísero rastro de metal para trás, o mistério de Shag Harbor desafia as certezas que a gente tem sobre o mundo.
Fica aquela pergunta incômoda, martelando na mente de qualquer investigador curioso. O que mais permanece adormecido, escondido sob a pressão e a escuridão total das águas geladas da Nova Escócia? Um lembrete gigante de que os oceanos podem guardar segredos muito maiores do que as próprias estrelas.